O açúcar, ele tem o mesmo efeito da cocaína no nosso cérebro. Então, ele vicia. Ele estimula as mesmas áreas que a cocaína estimula quando faz o consumo, tá? Então, por que tem tanto obeso? Porque, muito possivelmente, essa pessoa se viciou no açúcar, tá? E também, claro que a obesidade ela tem um componente genético que é fortíssimo, tá? Só que o que é que eu falo? Ninguém, por exemplo, é diabético de um dia para a noite. O diabetes é uma construção. O diabetes é um plantio. Então, quando a gente usa esse açúcar de forma desregrada, o que é que acontece? A gente tem um órgão chamado pâncreas. Qual a função do pâncreas? Secretar insulina. A insulina, o que é que ela faz? Ela pega o açúcar, que através da nossa digestão a gente coloca no nosso sangue e permite a transferência desse açúcar do sangue para ser utilizado pela célula. Quando a gente começa a ter uma ingestão muito grande de açúcar ao longo da vida, e assim, alertando, o açúcar não é só o açúcar. O açúcar é o carboidrato, que é o pão, o macarrão, a farinha branca, o refrigerante, o chocolate. Resumindo, que é bom. Você não gosta de mim, não. Ela não gosta de mim, não. Então, tudo isso é o açúcar, infelizmente. Então, tudo isso em excesso, o que é que eu vou fazer com o meu pâncreas? Eu vou estimulá-lo tanto ao longo da vida que, às vezes, até os próprios órgãos começam a ter resistência à insulina e eu levo, muitas vezes, à minha falência do pâncreas, tá? Então, eu sempre digo, a diabetes ela é um plantio, assim como a pressão alta, tá? E sempre me falam, doutora, mas eu tenho mãe e eu tenho um pai diabético. Eu digo, tá, vamos levar em consideração, eu vou dar um exemplo. Se a gente colocar um maratonista, que pai e mãe é diabético, você acha que alguma vez na vida ele vai desenvolver um diabetes? Não vai, porque ele tem uma alimentação regrada, ele tem hábitos de vidas otimizados, ele faz exercício físico. Então, ele não vai irar aquele terreno para o diabetes se desenvolver, tá? Então, assim, qual o problema do açúcar em excesso? O açúcar em excesso, ele inflama todas as células do nosso corpo. Então, por isso que o diabético é um paciente muito inflamado. Por isso que quando você acumula diabetes, a primeira coisa que acontece, quando não é o ponchetezinha que a gente desenvolve, né, que é a gordura abdominal, esse açúcar também vai para o fígado. Ou seja, eu tenho esteatose hepática, que é, hoje em dia, a esteatose hepática é uma das principais causas de desenvolvimento de cirrose. Então, os pacientes cirróticos do Brasil e do mundo, a maior parte não é por causa do álcool, é por causa do açúcar em excesso que ele fez durante toda a vida, tá? Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de que o açúcar, ele realmente inflama. Recentemente, eu tive uma aula de longevidade, né? E com um endócrino muito bom, tá? De Porto Alegre, isso. Perguntaram para ele, doutor, qual é a receita da longevidade? Quando eu falo longevidade, não é chegar aos 90 anos em cima de uma cama, tá? Sim. Com alguma demência, dependendo das pessoas, outros, exatamente, para tomar um banho, para se alimentar, não. A longevidade que eu falo é uma longevidade funcional. É um paciente chegar a 90 anos, cozinhando, tomando banho, com uma boa memória, interagindo com a família. Com a sua independência. Tá? Com a sua independência e autonomia, né? E ele falou que o segredo é a restrição calórica. Ou seja, é eu comer o que o meu corpo precisa, nem mais, nem menos, sabe? Então, isso realmente para mim foi um baque. Eu disse, nossa, nem um sorvetinho final de semana. O sorvetinho final de semana a gente libera, a gente só não libera o sorvetinho todos os dias, né? Porque a gente sabe que sorvete é um alimento que tem alto índice glicêmico, né? Gordura insaturada. Gorduras, por exemplo, a farinha de trigo. Por quê? A farinha de trigo, tudo bem, se você queimar a farinha de trigo, eu não vou achar tão ruim, né? Ou seja, se você comer o seu bolinho, mas for para academia fazer o exercício físico, tudo bem. Mas tem gente que só come e não gasta. Então, tudo isso vai acumulando e vai inflamando. Verdade. Quando eu chegar lá na frente, uma hora meu corpo vai cobrar. Cadê aquele exercício que você nunca fez? Não é verdade? Verdade.